Divida o seu problema. Quando você pega o seu problema e reparte com alguém, quando você conversa com alguém da sua confiança, esse seu problema agora, ele se torna metade do problema. Porque quando você está passando por uma grande dificuldade, você não sabe como reagir e você por acaso guarda, você coloca no seu interno, você começa a ruminar esse pensamento e você meio que tem muita dificuldade para resolver. Já em outros casos, tem pessoas que guardam tanto um problema que está passando e não conta para ninguém, não escreve, não tenta soltar essa informação de alguma forma, começa a somatizar. E aí começa a ter algumas doenças físicas, emocionais, porque não sabe como compartilhar ou sente que não consegue. Esse vídeo é para gerar essa reflexão para você a partir de hoje dividir com mais alguém. Claro que você vai procurar com cautela, com cuidado e observar se essa pessoa realmente você pode compartilhar com ela. É uma pessoa que é mais madura do que você, de preferência já tenha passado por esse problema que você passou, que você está enfrentando agora. De preferência, porque ela vai conseguir te dar as ferramentas que ela usou. Caso ela não tenha passado, mas ela tem um olhar e um ouvido de ouvir, não só de criticar, porque tem gente que não sabe ouvir, só sabe dar opinião. Mas procure pessoas que estão aí no seu entorno, que sabem ouvir, que estão dispostas a te dizer assim, olha, não passei por esse fato que você passou, mas estou aqui para te ajudar. Ou se você encontrar pessoas que já passaram, mas que saibam ouvir. Não adianta você só encontrar pessoas que já passaram e também não querem ou não sabem ouvir. Mas o mais importante é você dividir esse seu problema. Para você aprofundar no seu desenvolvimento pessoal, você precisa aprender a compartilhar. Não só coisas boas, mas os seus problemas também. Por exemplo, eu gosto de explicar para alguns amigos assim, eu tenho amigos para cada coisa. Amigos para jogar bola, que a gente só joga bola. Tem amigos para andar de patins, porque não são todos os meus amigos que gostam de fazer essas coisas. Então, eu tenho amigo para andar de patins, eu tenho amigo que é para ir para academia, porque todos não vão, então tem amigo para isso. Tem amigo que eu converso coisas emocionais que eu estou passando. E tem amigos que eu falo sobre grana. Então, cada pessoa, ela meio que gosta, tem interesse em uma área específica. E eu comecei a observar quem são os meus amigos, como é que eles se comunicam, como é. Porque se você conta tudo para uma pessoa, há um risco que toda a sua vida está entregue na mão de uma pessoa. Então, claro, como a gente não conhece 100% das pessoas, pode ser que isso volte para você no futuro. Então é melhor você separar bem sobre a sua vida na hora de dividir um problema. Por exemplo, tem coisas que eu só converso com a minha mãe. Porque numa área específica eu gosto de compartilhar com ela. Então você deve pesquisar em você agora, na minha vida, quem são as pessoas que eu posso falar sobre isso? Quem são as pessoas que quando eu falar sobre isso não vai me julgar? Às vezes seu problema ele gera um julgamento muito grande, você não fala porque tem medo desse julgamento. Só que você não falar, isso vai te machucando com o tempo. Se já está machucando, não tem problema. Começa hoje a se libertar dessa prisão. Fernando, eu tenho vergonha. É melhor você agir com vergonha do que você ficar parado e um dia ter um problema ainda maior na sua vida. Porque eu estava até conversando ontem com os familiares meus, que é assim, a doença é um sinal que o seu corpo tenta dar para você que algo está errado. Só que aí às vezes você não entende como o seu corpo se comunica, qual a linguagem do seu corpo. E aí você precisa ter uma doença grave para começar a procurar, para começar a ter mudanças. Mas você pode começar a mudar a partir de hoje, a partir desse momento que você assistiu esse vídeo. Por exemplo, muitas pessoas que estão estressadas começam a ter coceiras, começam a ter caspas nervosas, começam a ter situações simples que o corpo vai mandando. Aí a pessoa não escuta. Aí agora o corpo começa a dar uma dor no peito, uma dor nas costas. Aí a pessoa ignora, não procura entender que sinal que o corpo está emitindo. E aí ele dá um infarto, dá uma tontura, vai dando processos mais profundos para que a pessoa comece a perceber.
Então não espere chegar a um grau máximo desse. Sentiu algo? Tente escrever. Tente conversar com você mesmo, explicar para o seu cérebro o que está acontecendo. Porque isso é focar no seu desenvolvimento pessoal. Entender sobre você é muito importante, porque a gente não veio com manual. Quando você compra um notebook, quando você compra uma bicicleta, você recebe um manual de instruções. Mas sobre a sua vida, ninguém deu pra gente esse manual. Então você precisa escavar, você precisa descobrir essas informações. Existe um versículo que diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas. A dos reis, que somos nós, os filhos, é descobrir. Então você vai precisar descobrir essas informações. O autoconhecimento diz conheça a ti mesmo, conheça você. Você precisa se conhecer. E se conhecer não é ficar só assistindo os vídeos. Os vídeos são importantes porque dão motivos, motivação. Mas isso não é o fim, é o começo. Então você precisa aprofundar em você, é parar tempo, investir tempo em você, é pegar um caderno e escrever as coisas que você sente, o que é que você está sentindo nesse momento, quando você não agiu, o que é que você sentiu, quando você agiu, o que é que você sentiu, quando você recebeu uma opinião mais dura sobre você, o que é que você percebeu. Comece a conversar com você. Esse é o primeiro tratamento que você pode começar. Depois, comece a procurar pessoas, comece a procurar profissionais. Às vezes você precisa de um psicólogo. Então você vai subindo as camadas. Primeiro você conversa com você, anota. Se você sentiu que não resolveu, amigos. Sentiu que não resolveu, pessoas mais especialistas. Depois um profissional. Entendeu? Porque é mais importante que você resolva essa dor em você e você tenha uma vida mais produtiva, para você viver no seu máximo potencial e de fato construir a vida memorável que todos nós merecemos e que você também merece. Então, busque a partir de hoje o seu autoconhecimento, que é você olhar para dentro. Eu gosto muito de falar isso com um amigo meu, a gente até criou um projeto, você olhar para dentro. Muitas vezes a gente não olha, a gente fica só pegando só algumas coisas, mas quando a gente olha para o nosso centro principal, aí a gente consegue entender de fato como a gente se sente e o que é que pode fazer a gente melhorar, certo? Então, se fez sentido para você esse vídeo, comenta aqui embaixo. A partir de hoje eu vou me cuidar. A partir de hoje eu vou me cuidar. E aí eu vou saber as pessoas que decidiram começar a fazer pequenas mudanças nas suas próprias vidas. E também, se eu puder colaborar com você, se você tiver alguma dúvida, eu vou aqui comentar, vou ler todos os comentários para poder te ajudar, tá bom? E lembra, compartilha com as pessoas que você sabe que tem dificuldade e precisa receber essa mensagem hoje. Certo? Que Deus te abençoe. Meu nome é Fernando Henrique e vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.